Salmo 15. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E eu quero que esse texto nos sirva tanto de ponto de partida como de trilho para a nossa mensagem. O tema da minha mensagem hoje é o valor da integridade. O texto sagrado diz assim, Salmo atribuído a Davi, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade. Se você puder, repita essa frase comigo. Mas antes de eu pedir para você repetir uma segunda vez, nós vamos fazer bem legal a primeira, com ânimo, com gosto, com disposição, né? Celebrando essa falta, o abafador de voz está na frente, que não pode mais ser usado como desculpa. Diga comigo, aquele que vive com integridade. Então ele continua e diz assim, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Amém. Está questionando, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Outras traduções dizem no teu santuário. Quem poderá morar no teu santo monte? Aqui, obviamente, Davi não está falando de morar no sentido literal, pegar as coisas de casa, né, e simplesmente transferi-la para o lugar da presença de Deus, mas ele está falando a respeito de relacionamento contínuo, relacionamento intenso, comunhão e intimidade. O mesmo Davi que no Salmo 27:4 diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário. Né? E a expressão habitar no santuário, de novo, não fala de uma mudança literal, mas ele diz, e contemplar a sua formosura, meditar no seu santo templo. Aqui Davi está falando sobre a pessoa que vai entrar nesse lugar de relacionamento profundo, de convívio intenso com Deus e não apenas num dia semanal de culto. Integridade tem a ver com ser correto. Porque é até possível alguém fazer algo correto sem necessariamente ser correto. E uma observação que a Bíblia faz em 2 Crônicas 25, nos versículos 1 e 2, a respeito de Amazias, que foi um dos reis de Judá, nos mostra isso. Ele diz, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Até fez o que era reto. Entre os seus feitos há fatos louváveis, mas a Bíblia diz que eles não necessariamente eram o transbordar de um coração correto ou de um coração íntegro. Então, quando falamos de integridade, precisamos pensar não apenas no comportamento, não apenas nas ações, mas precisamos pensar nisso como um reflexo, como um transbordar de algo que está presente no íntimo, no coração, que diz respeito ao caráter. E como eu disse, o tema da mensagem é o valor da integridade. Eu quero construir a nossa meditação, a nossa reflexão hoje, em cima de 3 fundamentos. O primeiro deles, eu quero tentar te mostrar, né, que esse é o anseio de Deus em relação ao homem. Né? Desde a criação, em relação a toda a humanidade, é o que Deus espera de nós. Depois de pontuar isso, em segundo lugar, eu quero apresentar a você a visão de que integridade não é necessariamente um dom, que alguém foi dotado sobrenatural, privilegiadamente, nasceu com ele, mas é uma decisão. Em outras palavras, é uma escolha a ser tomada. E depois, em terceiro lugar, né, nós vamos concluir falando a respeito das consequências, dos efeitos colaterais da integridade. O que é que isso produz? O que é que libera nas nossas vidas? Deus espera de nós integridade. E integridade é o seu prazer, é o seu deleite. Nós precisamos entender o valor da integridade aos olhos de Deus. Mas depois de entender que isso é importante para Ele, a segunda coisa que eu quero destacar aqui é que integridade é uma decisão a ser tomada. Às vezes nós olhamos para a vida de pessoas virtuosas, imaginamos que elas nasceram dotadas sobrenaturalmente de algum dom que nós não temos e que por isso é que elas são diferentes. Mas de acordo com o ensino bíblico, integridade é uma escolha, integridade é uma decisão. Em Josué, no capítulo 24,
nos versículos 14 e 15, esse homem se dirige a uma geração inteira no final dos seus dias. E ele diz: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Quero dar destaque a isso. Temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Isso envolvia o quê? Ele diz: joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está dizendo: eu tomei a minha decisão e hoje vocês vão ter que escolher. Vocês vão ter que fazer a decisão de vocês. E aí ele fala de um legado cultural. Porque a Bíblia diz que o pai de Abraão era idólatra. Ele está falando: os deuses que os pais de vocês serviram além do Eufrates. Ele está remontando aquele período. Uma das razões pelas quais Deus tira Abraão da sua casa e da sua parentela, ele diz: você precisa viver uma fé diferenciada em mim do restante, dos demais. Agora, quando eles vão ao Egito, e aí já estamos falando de gerações depois de Abraão, eles conheceram novos deuses. Aquela geração que saiu do Egito rumo à terra prometida já havia abraçado outros aspectos de uma fé idólatra diferente dos ancestrais que alguns ainda carregavam. Mas agora eles chegaram em Canaã. E na terra dos cananeus, ou dos amorreus, como é chamado, começaram a abraçar a prática atual da cultura idólatra. Então nós temos pelo menos 3 aspectos distintos, de cultos, de deuses, que estavam influenciando esse povo. Mas alguns permitiram que houvesse uma espécie de sincretismo, entre as expressões de fé. Josué se posiciona e diz: sirvam ao Senhor com integridade. Lembrando que a palavra integridade é interesse. Seu Senhor é só o Senhor e o coração é totalmente dele e de mais ninguém. Assim como Elias se posiciona na sua geração, e ele diz: escolham hoje quem vocês vão servir, se é o Senhor ou se é Baal. Não é um e outro, é um ou outro. Quando falamos de integridade, e normalmente essa integridade, que é a opção por se voltar a Deus com o coração inteiro, ela sempre é apresentada dessa forma, como uma escolha, que são exemplos a serem seguidos. Um deles, José, o filho do patriarca Jacó, vendido pelos seus irmãos para o Egito como escravo. O que particularmente eu não creio que tenha sido uma experiência, na perspectiva emocional, suave e tranquila. Às vezes a gente lê a Bíblia sem pensar um pouquinho além dos detalhes que estão sendo informados naquele texto. Já faz muito tempo que eu aprendi a ler a Bíblia, não criando ou especulando possibilidades fora do que a Bíblia diz, mas daquilo que seriam as reações normais das pessoas. Como, por exemplo, o que nós fizemos agora há pouco, pensando qual foi a reação de José até que ele tivesse a explicação. Existem algumas coisas que são lógicas, eu diria até óbvias. E me assustava o fato de que José, vendido pelos seus irmãos como um escravo, que estava não só sendo desterrado da sua casa, da sua pátria, mas perdendo a sua liberdade, indo para um país de cultura, de língua estranha, sua vida virada da noite para o dia. Às vezes eu imaginava um José praticamente sem emoção. Eu sei, a Bíblia não menciona esse menino chorar, gritar, espernear. E eu imaginava em José quase um camarada meio sem alma, sem emoção. Mas lá na frente, anos depois, estudando de forma mais detalhada a história de José, eu percebi que quando eles estão diante de José, agora alçado por Deus a posição de governador do Egito, sem saber que se trata do seu irmão, sem saber que ele inclusive entende a língua que eles estão falando, eles começam a lembrar do momento onde, desesperado, ele chorava e clamava. Ou seja, é depois que você vai ter a informação que foi omitida no relato. Mas aquela omissão inicial, não significa que não houve reações. E eu fico tentando me colocar no lugar de José. Algumas pessoas se sentindo ofendidas, amarguradas pelo que lhe fizeram, ou até por imaginar que Deus não cuidou. Nessa hora simplesmente chutam o balde e não querem nem saber de nada. José, ele é comprado por Potifar, capitão da guarda de Faraó, está servindo como escravo na casa dele, mas tudo o que ele faz prospera. Algo que talvez você não saiba, mas Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Escrito antes mesmo do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, na ordem que nos é apresentado, escrito por Moisés. Porque Moisés começa lá do Gênesis, falando do início, não significa que ele tenha escrito antes de Jó. O livro de Jó é considerado o mais antigo. Ou seja,
não é da época onde a lei de Moisés havia sido dada e revelada. No Decálogo, os 10 mandamentos, nós temos 2 mandamentos que podem chamar nossa atenção aqui. Num deles Deus diz, não adulterarás. No outro ele diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. O adultério era envolvimento físico, deliberado com alguém. A cobiça era um pecado do coração, que muitas vezes ninguém tomava conhecimento, mas também era uma desobediência. No Sermão do Monte, em Mateus 5, 27 e 28, Jesus unificou os dois. E diz, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério? Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora, Jó, antes mesmo da revelação de Moisés, muito antes da revelação que o próprio Senhor Jesus faz, de alguma forma, no seu relacionamento com Deus, ele entendeu. Eu tenho uma aliança com os meus olhos, não vou fixá-las numa vixe. Ele não está dizendo que qualquer moça que aparecesse na frente, ele ia abaixar, desviar os olhos, mas ele está falando de olhar da forma errada. Ele está falando de violar a integridade em relação ao coração. E esse é apenas um dos muitos detalhes da conduta de Jó. E quando eu olho para esses exemplos, o meu coração é sempre inspirado. Eu e você podemos fazer a mesma boa escolha que José, que Daniel, que Jó fizeram. As consequências, ou eu chamaria aqui o efeito colateral da integridade. Nós começamos a leitura pelo Salmo 15, que já no verso 1 tem o questionamento de Davi, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E já falamos que isso aponta e sinaliza para aquele lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, de intimidade. Então, acredito que essa percepção de estar, de andar na presença de Deus, tem que ser colocada, obviamente, em primeiro lugar. É o que o próprio Espírito Santo nos revela através de Davi, que estava chamando e atraindo a atenção dele para o valor da integridade. Era o próprio fato de poder usufruir, de poder desfrutar a Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia faz uma relação entre a integridade de Noé e o fato de que ele andava com Deus. O texto sagrado diz, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Onde há integridade, normalmente você percebe isso associado ao fato de que existe relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para isso na perspectiva certa, correta. Eu, quando era garoto, quando era criança, a minha leitura emocional de tantas restrições, proibições dos pais, regras, disciplinas e castigos, era de que pai e mãe é aquele tipo de criatura que existia para cortar o nosso barato. Para não deixar a gente ser feliz o suficiente e se divertir plenamente. Mas eu lembro de uma profecia que meu pai repetia vez após vez. Um dia você vai me entender. E essa profecia se cumpriu no dia que Israel, meu filho, nasceu. Deus não estabeleceu mandamentos e leis para te cercear, para impedir você de ser feliz, justamente pelo contrário. Para te proteger daquilo que te afasta dele, daquilo que traz desgraça para a sua vida. E nós precisamos entender que integridade, da nossa parte, deve ser a disposição de preservar o relacionamento com Deus, que é melhor do que qualquer outro tipo de prazer. Até hoje as pessoas consideram que o homicídio é uma das coisas mais pesadas para a consciência de qualquer pessoa, mesmo um ímpio. E que isso deixa sequelas assim, num patamar além da capacidade de análise. Mas Abraão estava dizendo, se esse povo souber que você é minha esposa, para poder ficar com vocês, vão me matar primeiro. Porque mesmo gente que não tinha escrúpulo a ponto de cometer homicídio, tinha escrúpulo para não adulterar. Porque houve uma época onde o casamento, mesmo aos olhos de pessoas ímpias, foi tratado com muito mais respeito e reconhecido como algo muito mais sagrado. Essa turma não estava tão preocupada com Deus, mas dizia, a gente até mata o marido, que daí ela fica viúva, está liberada, aí sim a gente toca o projeto adiante. Mas tomá-la de quem tem marido, não. Alguém disse, pastor, não era mentira, era só uma meia-verdade. Falei, uma meia-verdade é uma meia-mentira. Eu vejo 2 perigos quando falamos a respeito de cultivar a integridade. E eu coloco os dois como 2 extremos. O primeiro deles é a gente descambar para o lado errado do que a Bíblia condena, chamado justiça própria. Em Lucas 18, Jesus fala a respeito de um fariseu que vai ao templo orar. E os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Era assim, os carolas, os beatos da época, eram os caras dedicados.
Mas esse camarada começa a orar, e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, porque esse tipo de oração nem vai para o céu, Deus nem recebe. Ele começa a dizer: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores, nem como esse miserável publicano do meu lado. Eu fico pensando, se eu sou miserável publicano, já em pecado, ouvindo esse tipo de coisa, eu acho que não ia ajudar. Ele começa a dizer: eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes na semana. Ele entrou num lugar de se orgulhar e acreditar que é merecedor de algo. O livro de Isaías diz: as vossas justiças, para mim, são como trapo de imundícia. Alguns comentaristas sugerem que trapo de imundícia era a bandagem que eles usavam nas feridas dos leprosos. Quando aquilo era tirado, não tinha nem como ser recuperado ou lavado, tinha que ser queimado, era totalmente descartado, né? Tente imaginar você, um corpo e uma pele em decomposição, quando essas bandagens eram trocadas do estado que saía. Deus diz: é assim que cheira para mim a sua justiça própria. Então nenhum de nós poderia migrar para esse lugar e achar que uma conduta nos faz merecedores de algo. Por outro lado, o que eu e você precisamos entender é que existe uma mentira que as pessoas estão pregando em nome de uma graça que não é bíblica. Ela é exagerada, é deturpada. Então, se o que Deus nos oferece é pela graça, é um favor imerecido, não importa a forma como nós vivemos. Não importa se você é dedicado, se você não é dedicado, se você faz o certo, se você faz o errado, porque afinal de contas não tem nada a ver com você. E aqui as pessoas começam a criar deturpações. Outro dia uma pessoa falou para mim: eu não entendo sua dedicação. Eu falei: por que não? Ele falou: eu acho que você quer merecer alguma coisa de Deus. Eu falei: você está maluco? Tudo que recebemos de Deus é pela graça, se acessa por fé, é favor imerecido. Nada que eu faço me torna merecedor. Ele olhou para mim e falou: então por que você se dedica? Eu apontei o dedo para cima na direção do céu e falei assim: eu me dedico, cabeção, porque Ele merece. Não é porque a minha dedicação não me fará merecedor que o Deus que fez tudo por mim sem que eu merecesse não merece a melhor resposta da minha parte. Então, de onde a ideia de favor merecido exclui a gratidão e a honra a Deus? Filipenses capítulo 1, verso 27 diz: vivei de modo digno da vocação com que foste chamados. Uma coisa é eu tentar ser digno pelo meu esforço, isso não. Outra coisa é eu dignificar o Evangelho, dando a devida resposta a ele, quando entendo que a própria Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Evangelho, exige de mim e de você um comportamento que se adeque à nova realidade e à nova natureza. A Bíblia diz: com o fiel, Deus se mostra fiel. Com o íntegro, Deus se revela íntegro. Para o puro, Deus também vai se mostrar puro. Agora, note que Ele não se revela puro para o fiel, não se revela fiel para o íntegro e nem íntegro para o puro. É sempre uma reciprocidade, a atitude específica. Para o perverso, Deus não vai se revelar perverso. Porque aqui não existe reciprocidade, porque não há perversidade em Deus. Então, Ele resiste. Mas nesses aqui, então o que a Bíblia está dizendo é que quando eu e você andamos em integridade diante de Deus, Ele vai revelar a sua integridade, a sua inteireza. Ele vai dizer: eu vou ser Deus para valer, com tudo e como diria o mineiro do interior, e de com força na sua vida. A pergunta a ser feita é: o que Deus poderia falar de você? Nós sabemos o que Ele falou de Jó. Nós sabemos como Deus defende sua integridade, sua retidão, né? A disposição de Jó de temer a Deus e se afastar do mal. A pergunta é: como eu e você estaríamos nessa avaliação? Uma outra pergunta que eu creio que nós precisamos fazer é o que cada um de nós vai fazer com aquilo que ouviu. Como orei no início, muitas vezes nós tratamos Deus como um interruptor que a gente desliga no final do culto, uma torneira que a gente fecha, e nós não permitimos que aquilo que Deus começou se estenda. Eu me lembro de uma ocasião de ter sido muito ministrado no domingo, ter chorado diante de Deus, ter entendido coisas que precisavam ser trabalhadas, exposto isso para Deus. Mas na segunda-feira, no outro dia, quando eu estava orando, Deus mostrou algo que eu não tinha percebido no domingo. Ele ampliou o meu leque de ação prática. Mas ao longo da semana isso foi acontecendo, nos outros dias também, na terça, depois na quarta. No outro dia Deus mostrava uma outra coisa que eu não tinha visto nem no domingo, nem na segunda. Depois na quarta, uma coisa que eu não vi nem no domingo, nem na segunda, nem na terça. Eu falei para Deus: por que é que não mostrou isso tudo de uma vez? E o Senhor falou no meu coração: se você não tivesse dado atenção à primeira, você não teria visto a segunda.
Se não tivesse levado a sério a segunda, eu não teria te mostrado a terceira. Não há razão para que Deus prossiga nenhum tipo de diálogo ou informação com quem não deu nem o primeiro passo prático diante daquilo que Ele falou. Aliás, eu e você também precisamos entender que quando olhamos para os homens de Deus que entram naquela categoria diferenciados na Bíblia, todos eles, apesar de serem imperfeitos, eram pessoas que escolheram, pelo menos a maior parte do tempo, suas escolhas foram de integridade diante de Deus. O próprio Jesus disse que se alguém não é fiel no pouco, ele não vai ser sobre o muito. Se você não nos demonstrarmos confiáveis nas pequenas e nas menores coisas, não seremos nas maiores. Por outro lado, integridade é algo que se constrói. Se constrói à medida que absorvemos os valores de Deus, e por isso é tão importante que a gente gaste tempo com a palavra, entendendo, compreendendo e absorvendo de Deus a revelação de uma conduta correta. Mas também é importante que a gente seja sensível ao Espírito Santo e às suas correções dia após dia. É importante também que a gente seja paciente, entendendo que transformação não é instantânea, mas por outro lado ela é progressiva. E ao sair hoje daqui, mesmo se você falar, pastor, eu estou longe de como Jó poder ser elogiado por Deus, eu quero que você saiba que eu não vim aqui te apontar o dedo, jogar pedra em você, te acusar de coisa alguma. Eu vim te dizer que a semelhança de Paulo, eu e você, cada um de nós podemos dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Porque não viver condenação por essas coisas envolve esquecê-las. Esquecer não só o que fizemos, mas esquecer de continuar fazendo. Elas têm que ser abandonadas. E nós precisamos avançar. Não podemos nos permitir ficar paralisados. Avançar para o que está diante de nós, né? Prosseguir para o alvo, crescer. Eu sei que existem pessoas como eu, que tiveram o privilégio de desde cedo ser exposto a um alto volume de informação, entendimento da palavra e dos valores bíblicos, e cada um de nós vai ser cobrado de acordo com o nível de luz que possui. Talvez você diga, pastor, me converti há pouco tempo, eu ainda estou dando os primeiros passos, e obviamente nós não estamos tentando julgar aonde você está, mas estamos tentando te mostrar para onde você pode ir. No entanto, integridade não é escolha para um dia ou para uma semana. Ela precisa ser a escolha de uma vida inteira, de um estilo de vida. Uma decisão que se renova dia após dia. Integridade é algo que nós conservamos. Não é algo que você simplesmente só liga o piloto automático. Você renova a escolha dia após dia diante do Senhor. E talvez hoje, mesmo se você é alguém que tem já andado, escolhido a integridade, seja a hora de fazer novamente a escolha e dizer, eu vou manter isso. E como Jó, vou dizer, até quando eu morrer, eu não vou abrir mão da integridade. Talvez seja um bom momento para orar e dizer, Senhor, eu tenho sido fortemente tentado a negociar a integridade, mas eu quero aquela graça, aquele livramento sobrenatural, eu quero aquele mesmo sustento que o Senhor manifestou na vida de José, na minha vida.